E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Grazi Bianucci e você está no meu canal. E hoje temos uma collab super especial. Eu vou convidar aqui para o canal o Laércio do canal Tomei um Susto. Ele vai trazer para a gente 5 filmes para vocês assistirem de terror daquele jeito, aquele filme bom para você gostar de verdade. E depois desse vídeo, vai lá conferir no canal do Laércio, porque já tem uma collab comigo lá também. E você aproveita e se inscreve, beleza? E aí, Laércio? E aí, pessoal? E aí, tudo bem? bem? Eu sou o Laércio da Tomei um Susto, pessoal. Tô aqui invadindo o canal da Grazi para poder falar daquilo que eu gosto muito, espero que vocês gostem também, que é filmes de terror. Então, vou tentar recomendar aqui 5 títulos, assim, que eles não são desconhecidos, talvez vocês não saibam, né? Talvez vocês só tenham ouvido falar por aí, tenham visto o pôster na videolocadora algum tempo atrás. Então, eu vou falar desses títulos, assim, que eles são um pouquinho conhecidos, mas que também não são, assim, de conhecimento geral da galera. Então, bora lá, bora ver. Que legal. Obrigada, Lércio, por topar essa participação. Você já entrou falando de locadora, você já mexeu com o meu coração. Meu Deus, eu amava locadora, sempre tava lá, amava. Sim, eu sou essa cria, né, de videolocadora, né, de Blockbuster e outras dessas videolocadoras locais e tal. E aí eu sempre fico pensando, assim, quando eu penso, assim, em filme de terror, naquela ideia, assim, de ver um pôster e me assustar, assim, ficar com medo daquele pôster de filme de terror, mas ao mesmo tempo um pouco fascinado e querendo ver eles, sabe? Então, isso é o que complementa a minha paixão por filme de terror um pouco. Ah, eu também. Antigamente aqui em São Paulo tinha os outdoors de terror, depois foi proibido, não tem mais. Mas eu adorava pegar o busão lá e via os outdoors de terror, ficava toda animada. E também falando nisso, eu lembro de um cartaz de terror do filme Premonição. Eu lembro que eu fui no cinema com a minha irmã, era bem pequena ainda, nem podia ver o filme, nem vi também. Mas eu lembro que o cartaz era bem grandão e ele era meio holográfico. Então, na medida que você se mexia, o rosto deles virava caveira. Que coisava, sim. Voltava. Era verdade. E era a capa do DVD, né, VHS, era assim, é verdade. E aí, qual foi os filmes que você preparou pra gente? Eu vou começar falando de um filme que tem a ver com o teu canal, né? Que é um filme asiático, então resolvi trazer como primeiro título um filme asiático, que eu me surpreendo que as pessoas não conhecem tanto ele. Ele parece que ele tá assim, é um filme de nicho, talvez, eu não sei, mas eu acho que ele merece mais atenção, então por isso eu vou começar com ele, além de, claro, fazer parte, né, da temática do teu canal, que é O Lamento, também é conhecido pelo nome em inglês dele, chamado The Wailing, que é um filme sul-coreano, e ele é um filme bem misterioso, basicamente centrado no personagem principal, que é um policial. E ele vai investigar uma morte de uma família inteira, e parece ele ter uma vibe sobrenatural nessa morte, ele consegue sentir ali nos primeiros minutos do filme que tem alguma coisa de diferente. E como todo, assim, terror coreano, tem uma mistura de gêneros nele, né, nesse filme. Tem um pouco de comédia ali, tem um pouco de aventura em outra parte, mas o principal realmente é o terror. E esse terror no filme vai avançando conforme o enredo vai se desenvolvendo. E ele se desenvolve assim por um caminho que tu não espera. Ele começa de uma forma o filme e ele termina de outra, numa vibe assim bem sombria, e eu recomendo bastante esse filme porque ele tem inclusive potencial para ser refilmado em Hollywood nos próximos anos. De acordo com informações que eu coletei, o Martin Scorsese está tentando adaptar esse filme tem pelo menos uns 2 anos. Para tu ver como realmente esse filme, ele tem um roteiro muito incrível, que eu não vou falar tanto aqui para as pessoas se surpreenderem quando elas forem ver esse filme, né? Mas ele é um filme muito bom, ele tem um mistério muito bom, uma investigação muito boa, e eu particularmente fiquei bastante impressionado com o final do filme, é bem, bem legal. Então anotem aí O Lamento, também conhecido como The Wailing. Eu fiquei super interessada, parece ser muito legal. E geralmente o filme oriental ele tem uma pegada diferente, né, dos filmes de Hollywood, né? A vibe toda diferente, a vibe com certeza toda diferente. Pois é, então vamos para o quarto título que eu trouxe, esse filme se chama Triângulo do Medo. Ele é um filme que ele é centrado numa personagem principal chamada Jess, que ela vai para um veleiro com os conhecidos, tem uns amigos também e tal, e aí nesse veleiro acontece um acidente e eles acabam ficando um pouco à deriva no meio do mar.
Aí surge um transatlântico e eles, para tentarem se salvar, entram nesse transatlântico. Mas o transatlântico está completamente vazio, eles não sabem por quê. O filme se desenvolve a partir disso. Por que aquele transatlântico está vazio? Por que tem uma sensação ali naquele lugar de que alguma coisa está errada? Então a Jessie, ela começa a achar que tem alguma coisa de errado ali. Ela é a primeira a perceber isso. E o resto eu não posso contar, porque realmente vai ser spoiler se eu falar qualquer coisa a mais sobre esse filme. Mas o que eu posso, assim, dizer para chamar a atenção das pessoas que talvez vão assistir esse filme é de que Triângulo do Medo envolve viagem no tempo, realidade paralela, e é uma confusão. É uma confusão, mas bem legal de ver. Fazendo uma comparação, é meio Donnie Darko, assim, não? Porque o Donnie Darko é doidão, não sei se você já assistiu. Já assisti. Olha, não e sim, porque Donnie Darko ele é um pouco filosófico, né? Ele tem esse negócio de viagem no tempo, mas ele é um pouco filosófico. Triângulo do Medo, ele é mais assim... É como se fosse um quebra-cabeça mesmo, sabe? Tipo, ele te entrega várias pistas e cabe a você, quando chegar ali pro final do filme, entender o que eram aquelas pistas que estavam no início do filme, sabe? É meio assim. Esse filme mais ou menos assim. Eu acho ele bem interessante, assim. Ele é um dos desses filmes, assim, que tem viradas inteligentes e ganchos e coisas que se complementam, que é uma coisa bem legal, assim, que particularmente não vi em muitos filmes recentemente sendo feitos, e esse fez muito bem alguns anos atrás. É pra quem curte pensar, né? Não é aquele filme fim de noite, assim, né? Sim. Tem uma hora, assim, que dá uma confusão na cabeça, assim, tu tentar entender a trama, mas no final engata e faz sentido as coisas. Eu gosto assim. E ainda, bom, às vezes a gente assiste e não entende muito bem, mas os canais no YouTube estão aí para isso. Tá cheio de vídeo aí para explicar o final, né? Já viu? Exatamente. O terceiro filme que eu trago aqui, ele é um filme recente, se chama A Casa do Terror. Ele tá disponível na Prime Video e o nome dele em inglês é Haunt. Esse filme é um dos filmes de terror, assim, que eu me envolvi quando eu assisti recentemente, né? Eu assisto muito filme de terror e como eu já tô, assim, um pouco, como é que eu posso dizer assim, acostumado com os clichês do gênero do terror, então tem coisa que eu já não me assusto. Mas esse filme, ele me envolveu porque ele é dinâmico, divertido, e ele tem umas cenas chocantes ali que te pegam ali, sabe? Tipo, conseguem fazer tu te surpreender. E aí esse filme, ele se trata basicamente de um grupo de amigos, que a personagem principal é uma menina chamada Harper, e ela e os amigos, no dia do Halloween, vão parar num escape room, numa casa, assim, isolada, que é um escape room, que eles precisam passar por algumas provas assustadoras lá, para poder chegar no final e tal, enfim, estão procurando diversão, eles vão para esse escape room. E aí o que acontece? Nesse escape room, quando começam as primeiras provas, eles não sabem se o que está acontecendo ali é verdade ou é mentira, porque acontece uma coisa que eu não vou falar lá, uma coisa bem chocante, e eles ficam, será que isso aqui é uma tentativa de fazer a gente se assustar? Enfim, aí o filme vai se desenrolando e as coisas começam a ficar cada vez mais graves, e aí a Harper e os amigos começam realmente a ficar com muito medo ali dentro. E eu achei esse filme bem legal, assim, porque ele tem alguns jogos mortais ali dentro, provas, assim, tipo, coisas que eles precisam solucionar para poder ir para a próxima fase ou para o próximo quarto, que são bem legais de ver. É, tipo, tudo bem rapidinho, bem dinâmico. Ele é um filme que passa assim. E eu gostei bastante, porque tem uma protagonista interessante, tem um modo de fazer os seus personagens morrerem que é interessante também. E os vilões do filme são bem misteriosos. Pô, já entreguei, né? Vilões, mas enfim. Os vilões que eu digo, né? As pessoas que fizeram aquele escape room. Então, é um filme, assim, que eu me entreti vendo, realmente. Então, eu recomendo bastante esse filme, A Casa do Terror, que está na Prime Video. Eu me esqueci de falar, Triângulo do Medo está disponível na Telecine Play, para quem quiser assistir também. Triângulo do Medo, que eu falei anteriormente. É bom saber, porque quem tem essa opção já pode assistir facinho. Exatamente. O Lamento, infelizmente, não tem, mas esses outros dois, sim. O Lamento o pessoal acha aí pela internet, não tem como. Locadora Torrent. Exato. Mas o que você falou não foi spoiler, não, porque, gente, alguém tem que ter construído essa casa aí, esse escape room, né? Então, e também não é um filme de fantasma, assim, a temática não seria exatamente isso, né? Não é, isso mesmo. Então, vamos para o segundo título que eu trouxe. Esse é um filme de terror
que ele envolve aquela violência extrema. É um filme, uma coprodução entre Bélgica e França, que se chama Vingança. Esse filme ele é de 2017 e ele é centrado numa personagem. Você sabe qual é esse filme? Uhum. Pois é. O bicho pega, tá, gente? O nível é o bicho pega. Esse filme é sangue pra todo lado, e ele é protagonizado por uma personagem chamada Jen, que ela vai com um cara que ela tá saindo pra um lugar isolado, uma casa isolada ali no meio do deserto, e nessa casa isolada tem mais 2 amigos desse cara que ela tá, e no meio dessa final de semana, assim, onde eles estão todos se divertindo, um dos amigos do cara que a Jen tá, ele estupra ela. Então, nesse vucu-vucu aí, nessa problemática absurda, a Jen, achando que ela vai ser amparada, né, ela, pede pro cara que ela tá lá, que ele faça alguma coisa, que ele ajude ela, mas acontece totalmente o oposto. Os 3 caras se voltam contra ela e tentam matar ela pra, enfim, esconder as coisas, esconder o que aconteceu, né, ali naquela casa. Principalmente porque o cara que ela tá, que o nome dele é Richard, ele tem uma esposa, então ele não pode nem, não pode, aquela história não pode sair dali. Então a Jen precisa sobreviver, e aí começa uma luta, né, entre ela contra esses 3 caras, e ela toda ferrada, toda machucada, tenta deter esses 3 caras e tenta matar eles antes que eles matem ela. Então esse é aquele típico filme de vingança mesmo, né? O título do filme já diz, o nome do filme é Vingança, e ele é muito bem realizado, mas assim, para quem não gosta de coisas que sejam muito sanguinolentas, violentas, exageradas, esse filme não vai ser bom, porque esse filme, no final, é um festival, um banho de sangue, né? As paredes do local estão sujas de sangue, mas é um filme que, como é que eu posso dizer? Ele te dá aquele gostinho de, sabe, vai lá e mata esses desgraçados. Então, esse filme é literalmente, realmente, essa sensação que passa mesmo de você querer que ela vá lá e meta a porrada nos caras que tentam matar ela. Porque geralmente esse tipo de filme, que aliás fizeram vários assim nesse estilo, né? Sim, sim. A protagonista, gente, vai comer o pão que o diabo amassou, entendeu? Aí sim. A gente vai ficar puto e depois a gente vai falar, vai mesmo, vai, corta, faz, isso, mata. Vem a satisfação, né? E esse filme, ele tá disponível na Telecine Play também. Então, vamos para o 5º e último título que eu vou recomendar aqui, que é O Homem nas Trevas, que é um filme de suspense incrível, muito bem executado, muito bem feito. Ele está disponível na Netflix, para quem quiser assistir. Ele é um filme, assim, super redondinho na sua história, super legal, super bem dirigido, bem atuado. E ele conta a história de um grupo de criminosos, né, jovens criminosos, que eles vão invadir uma casa de um senhor cego para poder roubar o dinheiro dele. Eles querem fazer isso e tal. Só que o que eles não podiam imaginar é que esse cara que mora nessa casa, esse senhor cego, ele é extremamente perigoso. Então, no filme, os criminosos, né, acabam sendo as vítimas. Quando eles entram naquela casa, o que eles querem fazer logo depois é sair. Quando eles percebem que o cara que mora lá é extremamente perigoso, um cara extremamente sombrio, assassino mesmo, um facínora, eles querem sair de lá o mais rápido que podem, mas eles não conseguem porque o cara realmente é muito mais perigoso que eles. Então o filme tem muito essa dinâmica do tu ficar preso numa casa, tu querer sair, tu não consegue, e tem uma pessoa que tu nem fazia ideia que é totalmente perigoso, e ele tá atrás de ti, e o filme faz isso muito bem, porque ele vai te colocando nos espaços da casa, e vai aproveitando o ambiente, sabe? O cenário do filme é muito bem aproveitado. Ele vai para vários ambientes e mesmo assim tem coisas que os personagens utilizam ali nos cenários para tentar se defender, e tudo é muito bem feito, sabe? Você realmente parece que você acaba conhecendo aquele espaço do filme de fato. Com certeza a gente vai ficar com dó dos assaltantes depois de tudo que eles passaram, né? Sim. Esse filme ele é um belo exemplo de personagens complexos, né? Porque você começa o filme, olha, que sacanagem que eles vão fazer e tal, só que depois você fica, meu Deus do céu, coitados. Enfim, são protagonistas complexos em uma situação absurda, extrema, com um vilão, né? E o vilão, ele acaba, assim, sendo pior do que eles. Então, esse é um filme muito legal. Com certeza, não conheço ninguém que viu O Homem nas Trevas e não gostou. As pessoas geralmente assistem, realmente elas ficam com aquela adrenalina ali pulsando. E você pode ver no Netflix.
Tem na Netflix, é bem fácil de assistir, Homem nas Trevas. Então, eu tava doida pra ver esse filme, não vi até hoje, e eu não sabia que tava na Netflix, não tinha ideia. Tá na Netflix. Inclusive, tá tendo umas conversas de ter uma continuação dele. Eu não sei se realmente vai ter e tal, essa notícia eu vi um tempinho atrás, mas estava tendo essa história de que poderia ter uma continuação. Eu acho que é melhor não ter, eu acho que é melhor, tipo assim, deixar como tá mesmo, deixa assim, cria uma outra história mesmo, porque eu acho que o final, realmente, esse filme foi um final bom. Já pode deixar Geralmente, assim. continuação, gente, vai virando um negócio, às vezes pega um filme que foi ótimo e vai ficando meio ruim, meio desgastado, não tem motivo para ter, e eles pegam e fazem, né? Meio assim. Se a gente é muito fã, a gente acaba gostando, né? Tem vezes que a gente engole, né? A gente toma uma água, assim, vou engolir essa continuação, mas tem vezes assim que não dá. Realmente eles espicham a história, largam a história, e aí tu fica, não, eu esqueci que existe, é melhor deixar só esse primeiro filme mesmo. Raros são os casos, né, que um segundo filme ele é bom, tão bom quanto o primeiro ou melhor. Obrigada, Laércio, pela sua participação, por ter topado vir aqui para o canal. Nós gostamos muito das sugestões, eu aposto que o pessoal vai assistir os filmes. E por favor, gente, já vão lá pro canal Tomei um Susto, só críticas de filme de terror, vocês vão adorar. E já vai ter a minha collab lá com o Laércio no canal dele, então já vão conferir, Isso. Vou deixar aqui no card, na descrição, vou deixar aqui na tela final para vocês conferirem. Isso. Tchau, pessoal, muito obrigado para a Grazi por ter feito esse convite aqui, de ter aparecido no canal dela, né? E espero que vocês gostem dos títulos que eu recomendei. E é isso, até o próximo susto. Domo arigatou gozaimasu e a gente se vê no próximo vídeo.